estradas de asfalto, de terra, de rios. Uma itinerância que percorreu 3 países diferentes, mas com um único objetivo: fazer ecoar por meio da arte um grito de amor pela natureza. Isso é o Festival Cine Amazônia, um projeto que leva circo e cinema para comunidades do Brasil, Peru e Bolívia. Foram 3 etapas repletas de muitos desafios, mas os olhares de fascínio e sorrisos sinceros de cada criança, de cada adulto, vale qualquer esforço. A última etapa do maior festival de cinema latino-americano, com a escolha e premiações dos filmes que vão fazer parte da próxima edição do Cine Amazônia, você acompanha a partir de agora, no Viagens pela Amazônia. O Cine Amazônia, ele surge a partir de uma vivência que eu tive como realizador visual. Então, primeiro eu fiz filmes e esses filmes circularam por vários festivais. Depois eu trabalhei em festivais de cinema também e me entusiasmei com a possibilidade de fazer o primeiro festival de cinema ambiental da Amazônia e o primeiro festival de cinema de Rondônia, que está em mais tempo em circulação, são 14 anos de vivência. O Cine Amazônia surge no ano de 2003 e esse ano a gente completa 14 anos de existência. A princípio ele começou como uma mostra de cinema como outros festivais em qualquer parte do mundo, que é uma mostra de competição de filmes, né? No entanto, a gente sentiu a necessidade de poder estar levando o cinema também para outros espaços, além de uma sala de cinema. Os bairros, os picadeiros de circos, o terreiro, entendeu? O samba, a gente tem uma atividade chamada Cinema e Samba. Então, é um festival que a gente conversa com muitas outras linguagens. E percebemos que Porto Velho é um município gigante, maior que o estado de Sergipe, para a gente ter uma ideia. E nossa itinerância, primeiro fizemos no município de Porto Velho, pegando barco e também indo pela estrada, pelas BRs, né? E depois o projeto toma um pouco a Amazônia boliviana e um pouco a Amazônia peruana, além de toda a Amazônia brasileira. O festival já aconteceu em todas as capitais da região norte. Ele acontece todos os anos também um trecho entre o Brasil e a Bolívia, navegando por mais de 1.200 quilômetros, contemplando 18 cidades. Isso é muito gratificante. A primeira etapa se iniciou pelo Peru, fizemos também o Acre, a cidade de Cobija, na Bolívia, e os distritos de Porto Velho do eixo da BR-364. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa é a do Vale do Guaporé, em que a gente atende 18 comunidades, tanto do Brasil quanto da Bolívia. A terceira etapa, que é a etapa, na verdade, do Cine Amazônia, 14ª edição, vai acontecer agora de 23 a 27 de agosto. E a última etapa vai ser em Portugal, fazendo a itinerância em 4 vilas portuguesas. Exibir uma tela gigantesca no meio da Amazônia, né, em comunidades extremamente isoladas, sempre foi algo que gerou uma certa desconfiança e uma certa expectativa ao mesmo tempo, né? A grande maioria dessas localidades são comunidades, pelo fato de estarem isoladas, tem também um processo de resistência muito grande para aquele que chega de fora, né? Aquele que é o estrangeiro no espaço. E aí eu observo que ao longo desses anos todos, e isso é algo que para mim é encantador,
as pessoas, quando elas adquiriram com o tempo o hábito de verem e de esperarem pelo festival. Isso é muito prazeroso, no sentido de que quando a gente consegue, às vezes, fazer uma ligação para algum líder de alguma comunidade, alguma professora, as pessoas se expressam de uma forma muito afetuosa, se expressam de uma forma muito receptiva. Isso é mágico, porque isso alimenta também o festival, isso alimenta a gente, no sentido da gente conseguir romper com todas as barreiras e vencer todas as dificuldades para estar aqui. E hoje, a cada exibição que a gente faz, a gente observa que as pessoas acompanham os filmes de forma muito atenta, elas estão muito tocadas pelo cinema, e isso é o sentido do festival. A maior recompensa é ver a plateia delirando com o cinema e com si. É a plateia concentrada no cinema e ver a plateia vibrando com o espetáculo de circo, entendeu? E eu diria que o que é muito importante é o encontro que a gente tem todos os anos com pessoas dessas comunidades. A gente faz amigos, poder uma vez por ano ir lá e dar um abraço e ver novamente essas pessoas que não chegam a essas atividades culturais, ver ela desfrutando do trabalho que a gente faz o ano inteiro para estar aqui, entendeu? Isso que é muito estimulante, isso não tem preço. O Viagens pela Amazônia segue na cidade de Porto Velho, acompanhando o encerramento do Cine Amazônia. A coordenadora do projeto explica como é o processo de escolha dos filmes que são exibidos durante o festival. Primeiro, assim, a gente leva em consideração o perfil desse público, o perfil do público que a gente tem nas comunidades, né? Segundo, pelo fato dessa tradição de ir ao cinema através do Cine Amazônia ser uma tradição recente, a gente tem um cuidado para que aquilo que a gente traga enquanto produção audiovisual seja algo lúdico e ao mesmo tempo tocante, ao mesmo tempo que mobilize as pessoas na perspectiva de uma discussão ambiental. A escolha dos filmes é feita de duas formas. Primeiro, a gente escolhe os filmes daqueles que foram premiados no ano anterior, no festival do ano anterior, na mostra competitiva da edição do festival. Então, os melhores filmes, geralmente a gente os traz, possibilita que os diretores, possibilita que os produtores desses filmes, dessas produções também possam ser vistos nas mais diversas localidades. E o segundo momento que a gente tem, a segunda forma, na verdade, é através da parceria que nós temos estabelecido com outros festivais de cinema ambiental pelo mundo. O Cine Amazônia faz parte de uma rede, que é o Green Film, que são 28 festivais ambientais no mundo inteiro, em todos os continentes, e a gente estabelece a parceria com esses festivais para troca, na verdade, de conteúdo audiovisual. Então, num determinado momento, o Cine Amazônia encaminha essas produções para esses festivais, daquilo que foi exibido no festival, e da mesma forma também o Cine Amazônia recebe a produção de outros locais. O encerramento da 14ª edição do Cine Amazônia foi marcado por muita emoção e reconhecimento aos profissionais que ajudam o festival a levar a cultura da sétima arte para diversos lugares da Amazônia. De um total de 400 produções inscritas, 44 foram selecionadas para concorrer aos 15 prêmios ofertados pelo festival, que homenageou o renomado artista Milton Gonçalves.
Essa noite se torna uma honra imensa para todos nós homenagear Milton Gonçalves. Vem cá, Milton. Receba um abraço do Porto Velho inteiro, está dando desse exato momento. Eu queria aproveitar isso. É a primeira vez que eu venho aqui nesta cidade. Era a única cidade que eu não conhecia no Brasil. Eu andei por todas elas. Nesse estado do Brasil. Minha mulher, advogada, psicóloga, disse, não, eu vou ficar com você. Eu estou falando isso aqui para homenageá-la. Porque eu sei que ela está por aqui. Com ela eu aprendi um pouco mais de dignidade e respeito. Eu andei pelo Brasil inteiro, só nunca tinha vindo aqui. Ainda agora eu erro com o nome da capital e o nome do país, do estado. Eu erro. Mas estar aqui, eu estou completando uma viagem muito grande no meu país, que eu conheço agora de norte a sul, de leste a oeste, seja trabalhando, seja convidado, seja indo por desejo próprio, conhecendo esse país tão maravilhoso, país tão fantástico que é o Brasil. A minha mãe sempre me estimulava desde 5, 6, 7 anos, que naquele tempo uma criança de 5, 6, 7 anos podia andar tranquilamente, não tinha tanto carro quanto tem hoje, e ela estimulava, de vai ao cinema. Naquele tempo você entrava, tinha 3 filmes de série, 4 filmes de não sei o quê, trailers e mais não sei o quê. De vez em quando eu ficava vendo lá o Tarzan e achava, olha que loucura, ficava vendo o Tarzan e torcia pelo Tarzan quando ele gritava "Oh, oh, 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 oh", e a rapaziada negrada saía correndo com medo do Tarzan. Cada negrão do tamanho dessa parede aí, e o Tarzan não era mais forte, com certeza não era. O negão daquele dava ali uma bolacha. Mas o cinema tem essas coisas, né? Essa coisa do cinema, das artes, do teatro. Eu estou muito ligado a isso, ao cinema, estou ligado à televisão, estou ligado ao teatro, eu estou muito ligado nisso. Eu acho que é o maior festival do Brasil, porque ele tem uma itinerância de 7 meses, 8 meses, nenhum festival tem isso. É um festival que já percorreu 180 mil quilômetros, levando cinema para a população ribeirinha, para populações que jamais poderiam ter contato com o cinema. É um festival que já abrangeu 60 mil pessoas nas localidades mais distantes da Amazônia. Amazônia brasileira, boliviana, peruana. Para mim, eu posso estar errado. Arrancar uma árvore por nada, arrancar uma flor por nada, para mim é entre aspas, é um crime que não deveria ser cometido. Então a gente tem que preservar, cuidar, porque isso aqui vai ser o tesouro, o tesouro e o material que os meus netos, bisnetos, tataranetos vão estar olhando e vão ter que cuidar para os seus no futuro, que sejam responsabilizados por isso. Vai levitando, vai levantando. Puxa na batata da frente. Silêncio total! Devagar, pra não passar pelo piso da vida. Olha, eu tô aqui dentro. O circo é um dos momentos mais aguardados pelo público que prestigia o festival. O palhaço Chuchu, um dos mais queridos da itinerância, envolve e conquista o público com um jeito único de se apresentar. Ele fala dos maiores aprendizados que adquiriu em todos esses anos trabalhando com o Cine Amazônia. É o reconhecimento de que sem eles eu não teria feito o
Começou a chorar no colo da mãe com medo. E que eu tentei dar tchau e beijinho e que ela ficasse e tal. E já dormiu, depois ele já estava aplaudindo, ela foi entendendo. Isso que a gente sabe como funciona, né? Na psicologia infantil, de que o medo tem que ser vencido por ela mesma. O pai que pega a criança com excesso de proteção e leva para fora, achando que está protegendo, está perdendo a oportunidade tremenda de que aquela criança cresça e vença o seu medo. E todas essas décadas fazendo me ensinou isso. E a ponto de toda criança que chora, eu digo, dá o que ela quer, proteção, põe no braço, afasta, mas deixa ela ver. Ali tem um cimento de inteligência, ela vai entender, e entende. Embora ela não tenha participado, convidada por mim para o espetáculo, mas o chorinho dela e ela venceu o medo, se vindo de... ilustrando isso que eu estou dizendo aqui agora, faz com que eu a reverencie no final. A criança que vem segurar o microfone para tocar o fole, de alguma maneira está expondo, sendo motivo de riso para os outros, por sua ingenuidade, pureza. Eu estou usando de alguma maneira. Os outros dois que vêm serem molhados para me ajudar no monociclo, o cara que vem para desaparecer na mágica. Não sei exatamente em que momento isso surgiu. Teve versões e versões de eu trazê-los e a gente circular como um circo convencional, até chegar nessa expressão. E que também me emociona muito. É de todo o coração que eu me curvo diante deles, agradecendo profundamente, porque sem eles, sem a generosidade deles, não teria acontecido o espetáculo. Festival Latino-Americano de Cinema Ambiental. Cinemazônia, 14 anos. Uma noite, lua cheia, uma criança disse: a primeira vez que eu vi o cinema estava na barriga de minha mãe. Essa criança, que completou 14 anos, nos mostrou tudo o que precisávamos sobre o tempo. O tempo é guardião. Nele sou pai, mãe, a criança de ontem, o velho de amanhã. Eu sou futuro, mas também sou passado. E estou no presente. E que tempo presente é esse? Esse é o tempo em que mulheres ainda precisam explicar o sentido de um não. Tempo em que religião, em vez de libertar, tenta aprisionar. Tempo em que outro nada vale se não for igual a mim. E que é preciso reaprender a sonhar. Assim como aprendemos a andar, cantar, falar, rir, amar, chorar. Precisamos reaprender a sonhar e a ver e sentir. Perceber o que é simples. A cor da minha pele não me define, não me isola, não me separa. Nós, do Cine Amazônia, acreditamos que tudo que sempre nos uniu não deve nos separar. Há 14 anos construímos e reconstruímos uma rede de relações que nos embala, nos guia, nos aponta caminhos múltiplos. Essa rede se faz perceber na mostra competitiva que todos os anos oferta o troféu Mapinguari, premiando o fazer cinematográfico. Está nas oficinas de literatura e fotografia. Ao disseminarmos o pouco que conhecemos, democratizamos acessos e semeamos novos caminhos. Nos debates em que promovemos, abrigamos um conceito. Tudo índio, tudo parente. Somos todos feitos da mesma essência, para a cultura desse país. O cinema que queremos e fazemos é para todos. É o cinema nos bairros,
É o cinema nos circos, o cinema no terreiro, o cinema e o samba. E a escola que vai ao cinema. Além de tudo isso, Cine Amazônia dá um show musical, porque quem canta seus males espanta, diz a sabedoria popular. Esses somos nós. Festival Latino-Americano de Cinema Ambiental, Cine Amazônia, 14ª edição, e é nessa pluralidade que eu sou o outro e o outro sou eu. E quando levamos cinema pelos caminhos afora, estamos como artesãos de um tempo construído por milhares de mãos. Tantas mãos que nos ajudaram a erguer um monumento de celebração à arte e à cultura, percorrendo a Amazônia, entrelaçando as vozes ancestrais, portuguesas e africanas, entendendo ser a América um ponto de encontro para nossa história. É nisso que o Cine Amazônia acredita a cada minuto. É para viver, e não apenas sobreviver, que compartilhamos o sonho mais profundo que um dia tivemos. O cinema, a música, a palavra cantada, espelhada, espalhada. O riso que o palhaço provoca, nos tomando pela mão e nos levando lá para aquele tempo em que um dia esquecemos. Cine Amazônia, um grito de amor pela natureza. O verso cortado, rasgado, suado, molhado. O verso na página em branco. A tela repleta de sons, cores, movimento. É tudo um compartilhar de emoções que se espalham pela correnteza do rio, pela trilha da floresta, no riso da criança da periferia, na sabedoria da fé ancestral que se perpetua no terreiro, no samba e nos enamora. Quanta vida carregam aqueles que também fazem parte da história do nosso festival, de nossas itinerâncias. Ao celebrarmos essas trajetórias, estamos homenageando um país e um mundo que ousamos imaginar como possível. Cine Amazônia, um grito de amor pela natureza. Cine Amazônia, Mapinguari protege a floresta.